Você não foi jogado naquela relação por acidente. Não foi azar, não foi fraqueza e definitivamente não foi culpa sua. A verdade é, você foi colocado ali com um propósito. E embora essa frase possa soar dura demais enquanto você ainda carrega as marcas invisíveis do que viveu, ela é o ponto de virada que você precisa ouvir. Porque essa história não é mais sobre o narcisista, é sobre você. Sobre tudo que você ignorou em nome da paz. Sobre o quanto se anulou para ser aceito. E principalmente, sobre o momento em que algo dentro de você começou a sussurrar. Isso não pode ser amor. Muita gente olha de fora e não entende. Acham que era só ir embora, dizer não, colocar um fim. Mas não viram os bastidores, os pequenos cortes diários na sua autoestima, o jogo psicológico, o carinho que virava silêncio, a presença que virava punição. Eles não viveram a confusão de sentir medo e apego ao mesmo tempo. E agora, você está aqui, talvez em pedaços, talvez cansado, mas também acordando. Este vídeo não é sobre apontar culpados, é sobre acender luzes. É sobre entender por que você foi atraído por esse tipo de relação. E mais importante, porque isso não vai mais se repetir. Porque quando você entende o motivo, você muda o final. Antes de tudo desmoronar, algo dentro de você já estava se calando há muito tempo. Você só não percebeu. Essa desconexão começa de forma sutil. Não vem com gritos, nem com tapas. Ela se instala aos poucos, no modo como você começa a duvidar das suas próprias percepções, no momento em que engole sentimentos para manter a harmonia. Quando para de dizer o que sente, com medo de parecer sensível demais, dramático demais, intenso demais. Você não se apaixona por um narcisista do nada. Você se adapta, você se molda, você se acostuma. Começa a se convencer de que precisa ser mais compreensivo, que talvez ele só esteja passando por um momento difícil, que o problema é o jeito dele de amar. E nesse processo, sem perceber, você vai desaparecendo. Um pedaço de cada vez. Você já não reclama tanto. Aceita o silêncio como resposta. Pede desculpa por coisas que nem entende. E passa a medir cada palavra com medo da reação. E aí vem o mais cruel. Você acha que isso é amor. Porque em algum ponto da sua história, talvez na infância, talvez em outros relacionamentos, alguém te ensinou que amor é sacrifício, que é normal doer. Que também te ensinou que é normal de ter falta de limites, que é normal doer, que o outro sempre vem antes. E quando o narcisista aparece, ele percebe isso. Não por magia, mas porque a sua falta de limites grita. Ele sente que pode invadir, manipular, moldar. Porque você não sabe ainda onde termina o outro e onde começa você. E a cada tentativa frustrada de agradar, de ser suficiente, de manter a paz, você vai se afastando da sua essência. Você não se reconhece mais, mas também não sabe como sair. Parece contraditório, mas às vezes o lugar de dor é mais familiar do que o desconhecido. Você já aprendeu a sobreviver ali, a andar em silêncio, a se explicar, a se reduzir. E é aí que o ciclo se fecha. Você se sente presa, mas acha que a culpa é sua. Começa a pensar que se mudasse um pouco mais, se fosse mais paciente, se fosse menos carente, talvez funcionasse. Mas a verdade é, não importa o quanto você tente, porque esse jogo foi feito para te cansar, não para te acolher. Você não está errado por ter tentado. Você apenas esqueceu quem era. E tudo isso que você viveu não foi fraqueza, foi condicionamento. Agora que você está começando a ver isso, tudo pode mudar. A dor que você sentiu não veio para te quebrar. Ela veio para te acordar. Muita gente pensa que o narcisista é o problema. E sim, o comportamento dele é destrutivo. Mas a verdade é mais profunda. Antes dele, já havia uma ferida em você. Essa ferida não foi criada por ele. Ela foi apenas exposta. Talvez tenha começado na infância com um pai ou mãe emocionalmente ausente, ou num lar onde você teve que ser forte cedo demais, onde precisou agradar para ser vista, cuidar para ser amado, se calar para ser aceito. Crescendo assim, você aprendeu que o amor não vinha de graça,
que ele dependia do seu esforço, da sua obediência, do seu sacrifício. E isso ficou gravado dentro de você. Mesmo depois de adulto, essa memória emocional continuou viva. Ela começou a influenciar suas escolhas, suas relações, sua forma de se enxergar. E o pior, você nem percebeu. Quando o narcisista entrou na sua vida, ele tocou justamente nesse ponto sensível. No seu medo de ser abandonado, na sua vontade desesperada de ser importante para alguém, na sua dificuldade em dizer não, sem se sentir culpado. Ele viu isso e usou. Não porque você merecia sofrer, mas porque ainda não tinha aprendido a se proteger. No começo ele parecia perfeito, te elogiava, te fazia sentir especial. Dizia tudo o que você sempre quis ouvir. Mas aquilo não era amor, era isca. Ele percebeu que você precisava ser visto e te deu atenção. Notou sua carência e te ofereceu presença. Mas por trás disso havia um plano: te prender. E como você já tinha sido ensinado a aceitar pouco, você ficou. Você se apegou à ideia de que aquele relacionamento poderia te curar, preencher o vazio, apagar antigas dores. Mas ninguém pode curar uma ferida usando mais daquilo que a causou. A relação só aprofundou o buraco que já existia. E é aqui que a verdade começa a doer. Você não estava apenas apaixonado. Você estava tentando reparar algo dentro de você. O narcisista não foi só um parceiro. Ele foi o reflexo das partes suas que ainda estavam gritando por ajuda. Ele apareceu para mostrar, da forma mais dura, que algo dentro de você precisava de atenção. Que o amor que você dava aos outros estava faltando dentro de você mesmo. E é por isso que o fim desse relacionamento, por mais doloroso que seja, também é uma chance. Uma chance real de olhar para dentro, de enxergar as suas feridas. E pela primeira vez cuidar delas com o carinho que você sempre quis receber. Existe um momento, e ele quase sempre chega em silêncio, em que algo dentro de você muda. Você ainda está na relação. Ainda escuta as críticas disfarçadas de preocupação. Ainda tenta justificar os silêncios, as ausências, os abusos emocionais. Mas de repente, algo já não encaixa mais. É como se uma parte sua, que ficou adormecida por muito tempo, começasse a se mexer. Você para de discutir tanto, não porque concorda, mas porque está cansada. Cansado de lutar sozinho, de se explicar, de tentar consertar algo que nunca dependeu de você. Nesse momento, o narcisista percebe. Ele não diz nada logo de cara, mas sente. Sente que está perdendo o controle. É aqui que o jogo muda. Ele começa a intensificar o comportamento. Promete o que nunca entregou. Volta a ser carinhoso por um tempo. Finge escuta, finge mudança. Mas você já não reage como antes. Você já não se emociona com os pedidos de desculpas. Já não se anima com as promessas. Já não sente o coração acelerar com os gestos que antes te confundiam. Isso não é indiferença. É clareza. É o começo do seu despertar. E com essa clareza vem também a culpa. Você se pergunta se está sendo fria demais, dura demais, ingrato demais. Mas a verdade é que pela primeira vez, você está olhando para si. Você começa a notar que passou anos tentando ser suficiente para alguém que nunca se comprometeu em te ver de verdade. Alguém que sempre precisou que você duvidasse de si mesma para continuar no controle. E, sem fazer alarde, você começa a mudar. Começa a dizer não. Começa a se calar quando antes implorava para ser ouvida. Começa a escolher o silêncio. Mas não aquele que engole a dor, e sim o que preserva a paz. Essa mudança, mesmo pequena, é um terremoto para o narcisista. Ele se alimentava da sua insegurança, se nutria das suas dúvidas, da sua necessidade de aprovação. Agora que você já não entrega isso tão fácil, ele entra em pânico e tenta te puxar de volta, usando tudo o que funcionou antes: culpa, promessas, raiva, desprezo. Mas algo dentro de você já não volta mais. Esse é o momento em que você começa, finalmente, a voltar para si. Não é bonito, não é rápido, não é fácil, mas é real. Você ainda não saiu totalmente, mas algo essencial já mudou.
Agora você sabe, e saber é o primeiro passo para nunca mais se perder de novo. Você achou que estava quebrada, que tinha falhado, que tinha sido fraca por permitir tanto. Mas o que ninguém te contou é que o colapso que você viveu era o início da sua reconstrução. A dor que te derrubou não veio para te destruir. Ela veio para te mostrar o que você não podia mais ignorar. Você passou tanto tempo tentando manter a aparência de que estava tudo bem, sorrindo quando queria gritar, ajudando quem te machucava, se colocando em segundo plano achando que isso era amor. Mas amor não é autoabandono. E agora você começa a perceber isso. O sofrimento que você viveu não foi inútil. Foi através dele que você viu o que estava machucando lá dentro. Aquela ferida antiga que dizia que você precisava se sacrificar para merecer carinho. Aquela voz que repetia que sua opinião não importava. Aquela sensação de que você precisava fazer tudo certo para não ser deixado. Você olhou para tudo isso e não desviou os olhos. E isso é coragem. Você começou a se fazer perguntas diferentes. Em vez de, como eu faço para ele mudar? Você começou a se perguntar, por que eu continuo aceitando tão pouco? O que eu acredito sobre mim que me faz achar que isso é o melhor que posso ter? Essas perguntas não são fáceis. Elas machucam, mas também curam. Porque agora você não está mais tentando mudar o outro. Está aprendendo a se enxergar de verdade. Você começa a se ouvir, a sentir raiva, mas não para atacar, e sim para reconhecer o quanto doeu. A sentir tristeza, mas não como vítima, e sim como quem começa a liberar o peso acumulado. Você percebe que não precisa mais correr atrás de ninguém para ser validada, nem implorar por migalhas de atenção. Você começa a perceber que estar sozinha não é o pior cenário. Continuar em algo que te apaga, sim, é. Essa dor que parecia o fim de tudo agora vira um aviso. Nunca mais vou ignorar o que meu corpo sente. Nunca mais vou aceitar o que me faz mal só para não desagradar. Nunca mais vou implorar por amor onde não existe respeito. Essa reconstrução é lenta, é dia após dia, mas é libertadora. Porque agora você não está mais tentando sobreviver. Você está escolhendo viver com verdade, com presença, com amor próprio. E esse caminho, mesmo que difícil, te devolve algo que ninguém pode tirar. Você mesma. Depois da dor, depois da queda, vem o espaço. Um espaço que antes era preenchido por medo, ansiedade e dúvida. Agora começa a ser ocupado por algo novo. Clareza. Você não é mais a mesma pessoa e não precisa ser. Agora você sabe o que não quer mais. Sabe o que machuca, o que desgasta, o que faz sua alma encolher. E mais importante, você aprendeu a ouvir os sinais que antes ignorava. Seu corpo avisa, seu coração pressente. Sua mente não finge mais que não vê. E isso muda tudo. Você começa a criar limites. Não para afastar as pessoas, mas para se proteger. Porque você entendeu que não é egoísmo dizer não. É respeito por si mesmo. Você deixa de responder a provocações. Para de tentar se explicar para quem nunca quis te entender. Não porque desistiu, mas porque se escolheu. Você começa a andar mais leve. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não carrega mais o peso de tentar ser o que esperavam de você. E com o tempo, começa a atrair pessoas diferentes. Gente que respeita o seu espaço, que te ouve sem te julgar, que não te faz duvidar de quem você é. Isso não é sorte, é reflexo. Você mudou por dentro e agora o mundo começa a responder a essa mudança. Sim, algumas pessoas vão se afastar, principalmente aquelas que se beneficiavam do seu silêncio. Mas outras vão chegar, pessoas que caminham no mesmo ritmo que você. Gente que soma, não que suga. E mesmo que você ainda sinta medo, mesmo que às vezes duvide da própria força, agora você sabe que pode voltar para si quantas vezes for preciso. Você não está mais no automático. Agora você vive com intenção. Sabe o que merece. Sabe o que não aceita mais. Você aprendeu que amor sem respeito não é amor. Que presença sem escuta não é companhia.
que promessas e atitudes são só palavras vazias. E o mais importante, você aprendeu que não precisa se perder para ser amado. Pela primeira vez, você não está mais tentando ser escolhido. Você está escolhendo. Escolhendo paz, escolhendo verdade, escolhendo a si mesmo. Esse recomeço é diferente porque ele nasce de dentro. E ninguém pode tirar de você o que você construiu com consciência. Agora, quando você olha para trás, não vê apenas dor. Vê a estrada que te trouxe até aqui. E com o coração mais firme, você segue. Não como quem foge, mas como quem finalmente sabe para onde está indo. Você pode até achar que sua dor é só sua. Que tudo o que você viveu ficou trancado dentro de você, longe dos olhos dos outros. Mas a verdade é que toda escolha que você faz, consciente ou não, ecoa. Quando você tolera o que te machuca, você ensina, mesmo sem querer, que é normal aceitar menos do que merece. Quando você se cala, você reforça a ideia de que a sua voz não importa. Quando você se abandona, você mostra que o outro sempre vem primeiro. Mas quando você desperta, quando decide romper o ciclo, quando escolhe a si mesmo, tudo muda. Você não está apenas se libertando. Você está libertando gerações inteiras. Tudo aquilo que você viu, sentiu, engoliu e suportou, termina aqui. Termina com você. Talvez você tenha crescido vendo relacionamentos baseados em controle, silêncio, medo. Talvez tenha aprendido a se anular para manter a paz. Talvez tenha acreditado que amor machuca, que afeto tem que ser merecido. Mas agora você enxerga. Você entende que aquilo não era normal. Era apenas antigo e só continua se você permitir. Você está criando uma nova base. Uma nova história. Uma nova forma de amar. Mais leve, mais livre, mais justa. E isso não muda só a sua vida. Muda a vida de quem convive com você. Dos seus filhos, se tiver. Das suas amigas, das pessoas que te olham e se perguntam: como ela conseguiu sair? Você se torna exemplo. Não de perfeição, de coragem. Coragem de quebrar o que parecia inquebrável. De abrir mão do que era confortável para escolher o que é verdadeiro. Isso não é fácil. Tem dias em que você vai se sentir sozinho. Vai duvidar se fez o certo. Vai sentir saudade, medo, culpa. Mas mesmo nesses dias, você está avançando. Cada vez que diz não a uma situação que te diminui. Cada vez que escolhe o silêncio para não entrar em briga. Cada vez que coloca um limite, mesmo tremendo por dentro, você está reescrevendo o seu destino. E o mais bonito disso tudo, você não precisa ser perfeito. Só precisa ser honesto com você mesmo. E seguir, mesmo aos poucos, na direção daquilo que te faz bem. Essa é a sua revolução. Não é sobre vingança. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre quebrar o ciclo. É sobre fazer diferente. É sobre garantir que ninguém mais precise viver o que você viveu. O que começou com dor, termina com liberdade. Você passou por muita coisa. Carregou dores que ninguém viu. Engoliu palavras, chorou sozinho, se culpou por situações que nunca foram sua responsabilidade. Mas agora, pare por um segundo. Respira fundo e reconhece. Você chegou até aqui. Com tudo que enfrentou, você chegou. Talvez ainda não esteja totalmente curado. Talvez ainda existam dias difíceis, memórias que machucam, gatilhos que doem. Tudo bem. Cura não é linha reta, é jornada. E só o fato de você estar aqui, ouvindo, buscando, refletindo, já mostra que algo mudou. A versão antiga de você aceitaria viver no automático, mas essa que está aqui agora quer viver com verdade. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa continuar escolhendo a si mesma um dia de cada vez. E sempre que duvidar, lembre-se, você não é fraco por ter se machucado. Você é forte por ter decidido se levantar. Você não é culpado por ter sido enganado. Você é corajoso por ter se libertado. A sua história não termina naquela relação. Não termina no trauma, não termina na dor. Ela recomeça agora.
com consciência, com escolhas novas, com limites claros, com mais respeito por quem você é. E você não tá sozinho. Muitas pessoas, talvez mais do que você imagina, carregam feridas parecidas. Escondem mágoas, culpam a si mesmos, acreditam que não merecem mais do que vivem. Mas quando uma desperta, ela acende luz em muitas outras. Por isso, se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários em que momento você percebeu que merecia mais. Escrever é parte da cura. É um ato de libertação. E sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir de si. Se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, reconexão e cura, te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal. Eles foram feitos para isso, para te lembrar, dia após dia, de que você não está sozinho e de que existe vida depois do abuso. A vida que começa quando você escolhe, de verdade, voltar para si mesma. E a partir de agora, que essa seja a sua direção. De volta para você. De volta para sua força. De volta para sua paz. Você merece, sempre mereceu. Algumas mudanças começam com um grito. Outras, com um silêncio que finalmente é respeitado. E às vezes, o verdadeiro recomeço nasce no instante em que você decide que não vai mais aceitar o que te fere, mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa. Essa decisão não exige barulho, ela exige coragem. A coragem de olhar para dentro, de tocar em feridas antigas, de reconstruir sua história com as próprias mãos. Muita gente passa a vida inteira repetindo os mesmos padrões, vivendo as mesmas dores, se arrastando em relações que esvaziam. Mas você está fazendo diferente, e isso já é revolucionário. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre honrar o que você sente. É sobre deixar de lado o que não te serve mais, mesmo que tenha levado anos para perceber. Você não precisa mais pedir licença para existir, nem diminuir sua luz para caber no espaço que alguém limitou. Seu valor não depende da capacidade de alguém enxergar. Ele já existe, mesmo quando negado. E agora que você sabe disso, não tem mais volta. Esse é o início de algo novo. Uma nova forma de se tratar, de se relacionar, de viver. Não com medo, mas com presença. Não em busca de aprovação, mas em paz com quem você é. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue escolhendo você.